Olá, curso de administração da Faculdade SMG. Chegamos à nossa quinta aula da nossa sexta semana, tá, do curso de administração. A nossa disciplina é gestão de materiais, né, gestão de recursos materiais. Estamos na quinta semana, tivemos aí uma semana com outorga de grau e aí tivemos que pular, então estamos na quarta aula, né? E nessa sequência que a gente viu na aula passada, toda a movimentação de materiais, hoje vamos entrar numa matéria nova aqui, tá? Uma matéria nova dentro da nossa disciplina. Hoje a gente vai falar do conceito de estoque, né? Vamos falar coisas a respeito do estoque, né? A gente vem tentando trabalhar em cima daquela ementa que foi proposta, que está no plano do curso, né? Deixa eu tirar meu óculos aqui, que está no nosso plano de curso e na ementa também. Tenho pego alguns materiais bastante interessantes aqui, artigos publicados, livros publicados, de autores bastante conhecidos, né? De autores que estão bastante aí na mídia, né? E tem dado um resultado legal. Eu não tenho tido muitas perguntas dos alunos, né, de vocês, a respeito do que já passou nesse semestre 1 de 2022. Né? Nem parece que estamos entrando no segundo ano remoto. Né? Na verdade, no terceiro, porque passamos 2020 e 2021 praticamente inteiro no remoto e vamos passar mais um tempinho, mas logo a gente estará de forma presencial e aí a gente vai poder apertar a mão, dar um tchauzinho de longe, que acho que ainda não pode dar uns abraços ainda, né? Mas aí a gente vai começar essa aula de hoje e aí eu vou mostrar a capa para vocês aqui para que vocês possam já se alinhar aqui na nossa aula, a gente não perder muito tempo. Dá uma olhadinha na capa aí, olha. Ó, a capa é essa aí, né? O curso é Administração, Gestão dos Recursos Materiais, períodos 5º, 6º e 7º, tá? A nossa disciplina aí, Administração de Materiais, e aí a gente vai ver o conceito de estoque, razões para a manutenção de estoques, os custos de estoques, exemplos de custos de armazenagem, custos inversamente proporcionais ao nível de estoque médio, e por último os custos independentes do nível de estoque médio. Nós não vamos fazer cálculos aqui não, tá, gente? Eu vou dar para vocês as fórmulas aqui apenas, ok? Aí, pessoal, pode dar uma olhadinha. Hoje está um dia bem quente aqui, eu tentei refrigerar um pouco aqui o meu ambiente, o meu estúdio aqui, meu estúdio em casa, mas mesmo assim tá bem quente, é bem de manhã, eu gosto de gravar bem de manhãzinha, mas hoje está um dia bem espetacular, daqui a pouco eu vou estar suando bicas aqui. Bom, pessoal, a gente vai começar falando do conceito de estoque. Vocês estão no curso de administração, acredito que todos saibam o que é um estoque, o que são estoques, seja estoques de matéria-prima, de produtos acabados, estoques em lojas ou indústrias, né? Mas a gente tem alguns detalhes que a gente precisa passar para vocês que vocês possam entender. Eu não vou me aprofundar porque se eu for me aprofundar em estoque, tem um livro inteiro para isso. Isso aí vocês têm que fazer porque a universidade, ela te dá alguns subsídios, né? Ela te dá as ferramentas, ela te dá os caminhos para que você possa, né, correr atrás do seu conhecimento. A gente vem aqui e explica mais ou menos o básico, dá umas dicas de experiências que a gente tem, né? E dentro de tudo isso aí, vocês precisam ler, precisam se informar, precisam fazer buscas a respeito desses materiais para que vocês possam ficar mais inteirados. Principalmente se for trabalhar na área. Trabalhando na área ainda precisa muito mais do que isso, tá? Porque aqui a gente vai mostrar para vocês caminhos e ferramentas apenas. A gente não tem tempo para poder fazer isso aí, beleza? Senão o curso teria que durar uns 15 anos, tá certo? Então eu vou começar falando a respeito do conceito de estoque. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Conceito de estoque. Slake e tal, 1997, trazem e tal, porque são vários autores, né? Quando são 2 ou até 3, a gente coloca ainda coloca o nome deles. Quando é 1 e mais de 3, aí a gente coloca e tal, tá?
Então, Slake et al. 1997 trazem a seguinte definição de estoque. É um autor bastante conhecido, tá na área. Estoque é a acumulação armazenada de materiais em um sistema de transformação. Logicamente, essa definição é aplicável ao setor privado ou, mais propriamente, a uma organização que detém um ciclo de produção-transformação. Esta, como vimos, não é a lógica preponderante em órgãos públicos tipicamente voltados à oferta de serviços e não de materiais a essa sociedade, conforme Fellini 2015, página 39, que é a base do nosso material, tá? Fellini 2015. Dessa forma, podemos oferecer uma conceituação de estoque que mais se aproxime à realidade do setor público. E aí eu chamo detalhe de uma citação aqui do autor, Slake, né? Slake fala do que o estoque é a acumulação armazenada de materiais em um sistema de transformação, o conceito de Slake et al. Mas eu também trago aqui de Fellini um detalhe, né? Quando se aplica a empresas privadas, essas que são geradoras de materiais palpáveis, né? Tangíveis, aí a gente tem um estoque físico. E dentro desse estoque físico é todo esse material que a gente pode armazenar, comprar, vender, né? Negociar. E aí ele fala também das empresas públicas, que são basicamente na área de serviços. Elas são intangíveis, são prestadoras de serviços, né, a toda a comunidade, a todos os munícipes, né, a toda a galera do Brasil aí, se a gente for tratar de país, tá certo? Então, dentro dessa situação aqui, eu chamo a atenção para a área de serviços em relação a estoques. Porque não é uma lógica preponderante, né, do estoque, né, da área pública, tá? Acumulação de estoque. Se tem acumulação de materiais, sei lá, um computador, uma mesa e tantas outras coisas aí que são necessárias para o andamento desse setor público, mas produtos mesmo são poucos. Algumas áreas acabam tendo estoque, por exemplo, as escolas, né? Elas têm estoque de materiais escolares, tem estoque também de alimentos para merenda escolar, mas isso são casos extras, né? A saúde tem estoque de vacinas, de remédios, de alguns materiais também. Mas isso não é comercializado, tá, gente? Esse é o detalhe que a gente precisa estar muito atento aí para não vacilar, tá? Não pensar que é uma coisa negociável. Vou lá no postinho comprar uma vacina, isso não existe, tá bom? Tá certo? Vamos seguindo então para mais um conceito aqui. Dá uma olhadinha na tela, olha. Estoque é o somatório de materiais armazenados em uma organização que permanecem reservados para o uso oportuno. Ou ainda, o estoque é toda e qualquer porção armazenada de material com valor econômico para a organização que é reservada para emprego em momento futuro quando se mostrar necessária as atividades organizacionais. E aí que vem o ponto que eu acabei de fazer essa comparação entre o público e o privado. Olha só, olha para mim. Eu posso ter estoque guardado aqui, sim, e dizer, olha, a gente tem muita coisa em estoque aqui, as vacinas, material de aplicação, né? O posto de saúde tem tudo isso aí. Tá? A diferença está no valor econômico que essa organização tem para negociar. Ela foi comprada, ela foi enviada e ela foi armazenada. E agora ela vai ser usada nesse setor público. Já no setor privado, não. Eu compro matéria-prima para produzir, ter o produto acabado e negociar ele. Ou se eu for um varejista, um retalhista, né, ou um retail, se você preferir, eu posso comprar esse material. Na compra desse material eu armazeno e vendo. E aí eu tenho ele como um estoque, e aí sim com valor econômico, né, de giro, tá certo? No caso do setor público nós não temos giro,
tá? Não tem giro. Aí ele é apenas um estoque para uso determinado desse setor público. E aí a gente inclui para vocês aí escolas, a gente pode incluir posto de saúde, hospitais, tanta coisa que precisa de material para poder corresponder à expectativa do público, né? Que a gente tem que levar muito em consideração e não achar que é só a empresa privada que possui um estoque, tá? Certo? Inclusive todo aquele esquema de estoque de segurança, né? As estatais também têm, ok? Vamos seguindo então para mais uma aqui, que eu vou falar das razões da manutenção de estoques. Dá uma olhadinha na tela, ó. Razões para manutenção de estoques. A manutenção de estoques é onerosa às organizações, os custos, conforme veremos aí em todo esse capítulo aqui que nós vamos trabalhar, tá? São relativos a diversos fatores, roubos, furtos, aluguel de espaços físicos, seguros, entre outros, podendo chegar a níveis altíssimos e insuportáveis. Tomando esse fato em consideração, o ideal seria não manter estoques, havendo fornecimento dos materiais apenas quando fossem estritamente necessários. Veja que tem o número 1 ali, já eu falo dele. Isso, logicamente, impinge a necessidade de uma grande agilidade na relação entre a organização e seus potenciais fornecedores, também na nossa base aqui, Fellini 2015, lá na página 40. Tá? E aquele número 1 que está ali na terceira linha do segundo parágrafo, onde fala ali fornecimento dos materiais apenas quando fossem estritamente necessários, tem o númerozinho 1 ali. Esta linha de pensamento é inerente da filosofia do just in time, né, que ainda vai ser estudada, não nesse capítulo, eu coloquei como está no livro do autor, né, mas será estudado nessa disciplina sim até o final do semestre, tá? Não se preocupem, certo? Pode dar uma olhadinha por cima aqui, né? Então, por que se faz a razão? Qual é a razão para a manutenção dos estoques, né? Essa manutenção ela é um pouco onerosa assim, ela tem gastos, ela tem inclusive custos. Gastos de movimentação, custos de armazenamento, tá? Então, esses custos eles são variáveis, existem vários tipos, né? São relativos também a diversos fatores. E aí eu posso incluir o que? Roubos, furtos, né? Alguém vai lá, passa, põe no bolso, leva embora, você nem vê, é um furto. Alguém chega lá com uma arma, bota na cabeça dos funcionários, leva seu estoque embora, roubo, né? Agora, a gente pode ter também que alugar um espaço físico, porque nosso depósito está muito cheio. A gente está com uma produção muito grande, uma produção inclusive acelerada, não está dando conta ali de colocar o produto acabado, nem a matéria-prima, a gente acaba alugando um outro espaço físico, um outro barracão e acaba onerando. Seguros em caso de roubos, de perdas, né, de incêndios, qualquer uma outra coisa assim. E entre outros que pode chegar a níveis insuportáveis, né, de quebrar a empresa, se for o caso, né? E aí, no segundo parágrafo aqui, quando ele fala havendo fornecimento de materiais apenas quando for estritamente necessário, aí fala do just in time. O just in time, eu costumo dizer, sem querer fazer uma tradução livre aqui, que é um tempo justo. Ao mesmo tempo que a matéria-prima chega, ela entra na linha de produção, quando o produto sai acabado, ela já sai para a expedição. Então não existe acumulação de materiais, nem de matéria-prima, nem de produto acabado, tá certo? O que ocorre no just in time entra, processa e sai, tá? Entra, processa e sai. Não vai ter armazenamento aqui, mas é muito difícil a gente ter uma situação dessa aqui em casos em que o segmento permite. Uma fábrica de sapatos, por exemplo, não vai conseguir jamais fazer uma situação dessa de tempo justo, de just in time, ok? Vamos para a outra tela aqui para a gente dar sequência, olha ali.
No contexto do serviço público, contudo, esta agilidade não é observada. As compras no setor público são processadas por meio de licitações, sendo usual que um único processo de aquisição chegue a demorar 6 meses. Olha ali, tem o número 2 ali também à frente, já eu falo da lei da licitação. Ante os trâmites burocráticos disfuncionais, bem como o rigor e a observância das formalidades inerentes aos ritos ilicitatórios. Dessa forma, a manutenção de estoques é uma realidade na prática administrativa do setor público. Em termos de nomenclatura, quando a gestão de materiais envolve a concepção de que há necessidade de se trabalhar com estoques, e não se opta pela busca do estoque nulo, falamos do sistema tradicional de abastecimento ou ainda do just in case. É outra coisa, tá? Não tem nada, quer dizer, não tem nada a ver, tem tudo a ver, mas é diferente do just in time. Mas afinal, quais os motivos para o uso de estoques? As razões podem ser assim sintetizadas. Olha, naquele número 2, a própria lei de licitações e contratos abarca indicações de que o prazo de expectativa para a conclusão de uma licitação é de 180 dias, né? Que trem demorado! Muito demorado. Pode olhar aqui, ó. Sabe por que é demorado? Porque o setor público ele é enrolado, é burocrático. E outra coisa, quando vão fazer licitação, a divulgação ela é inapropriada muitas vezes, não chega a informação àqueles que podem ser fornecedores. No caso do Just in Time, por exemplo, quando você vai trazer a vacina para um posto de saúde no setor público, muitas vezes acaba ficando na espera na fila, de repente chega a vacina e chega as agulhas e as seringas e aí já vão aplicando no povo, já vão mandando embora e já vão descartando. Eu não posso dizer que isso é um just in time, porque esse estoque chegou e às vezes ele ficou armazenado em algum lugar. Então ele seria um just in time se fosse somente ali no posto. Mas aí nós temos outras situações aqui que acaba descaracterizando, que não é o caso de uma indústria, por exemplo, que já recebe o material, fabrica e já manda vir embora, tá certo? Então essas licitações de fato atrasam um pouco o processo do setor público. Do setor privado, né? Aí o negócio é diferente, porque aí você tem condições de fazer sua própria gestão sem ter que seguir algumas regras que o setor público impõe, o seu gestor. Por isso que eu falo, eu sou muito contra ter, por exemplo, médicos que não tenham curso de gestão como prefeitos. Cidades pequenas tem muito disso. Um médico é muito conhecido, já fez 300 partos na cidade, é um cara super batuto, se candidato a prefeito ganha. Chega lá, não sabe fazer gestão. Tô dizendo que médico não sabe fazer, tá, gente? Tô dizendo que alguns médicos não têm curso de gestão, uma pós-graduação em gestão pública, e aí se enrola mesmo, tá? E eu acredito que prefeitos, governadores deveriam ser administradores, ou pelo menos alguém com formação na área de gestão. Mas isso é uma utopia, não vai acontecer nunca, né? Tem até política analfabeto aí, se você quer saber, tá certo? Então, os motivos para o uso de estoques, né, as razões para isso, elas podem ser sintetizadas em 5 coisinhas que eu vou falar aqui na frente agora para vocês, tá? Dá uma olhadinha na tela branca aí. Ó, primeiro deles, os estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda. Uma vez adquirida a mercadoria, torna-se independente de flutuações de demanda, que é igual consumo. Em passado recente, na prevenção da gripe H1N1, comprávamos álcool gel tão logo o encontrávamos em uma farmácia. Muitas vezes em quantidade maior do que nossas reais necessidades, né? Isso aconteceu agora na Covid. Tentávamos, neste caso, nos resguardar de oscilações na demanda estocando mercadorias. E aí a gente satura, né, o mercado no consumo. O brasileiro é campeão nisso aí. E os estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de mercado. Uma vez adquirida, a mercadoria torna-se independente de flutuações do mercado. Há um tempo, na época da hiperinflação e do plano cruzado, isso aí foi terrível. Vocês são jovens, vocês nunca vão saber o que foi isso aí, ter
700% ao mês de inflação. Tá? Viva o militarismo! Né? Isso aí é tudo herança daqueles... Muitos tinham o hábito de estocar mercadorias nas casas, tentando assim fugir dos efeitos das altas dos preços. Essa medida é muito comum em períodos inflacionários, o que a gente está vivendo hoje aqui. Né? A gente está vivendo um período de inflação muito grande em função de algumas coisas aí, como o petróleo, por exemplo. Né? Combustíveis é um grande vilão, tá? Na economia do país. Certo? Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha aqui, ó. Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda. Ele deu o exemplo aqui da gripe H1N1, não tinha o Covid ainda quando foi publicado essa obra, né? Mas eu posso colocar aqui para vocês. Quando surgiu esse Covid, essa coisa terrível, essa doença terrível no nosso país, né? O que o pessoal fez? A primeira coisa, o primeiro lockdown que teve, acabaram com os combustíveis no país, acabaram com o álcool em gel, compraram todas as commodities possíveis e estocaram com medo. Né? Sabe o que acontece no Japão quando ocorre uma tragédia, uma tsunami, um terremoto, algo terrível assim? Eles vão lá e compram só o necessário para passar aquele período, aquela semana. E aí ninguém acaba desabastecendo mercados, combustíveis, entre outras coisas. E aí numa real necessidade você não consegue abastecer teu carro. O brasileiro é campeão. Ainda tem que evoluir muito. Tá? E uma outra coisa, que os estoques podem proteger as organizações em eventuais oscilações de mercado. Aí eu me lembro bastante da época do Plano Cruzado, que foi o pós-militarismo ali. A gente estava tendo uma nova Constituição, né, havendo uma modificação no nosso sistema aqui. Pegamos uma herança péssima do militarismo, e aí a gente chegou a ter 700% de inflação. Era um absurdo total. Aí eu me lembro que meus pais, eles compravam, assim, pacote de arroz, comprava 10. Feijão comprava 10, macarrão 20, porque a gente come muito macarrão, né, casa italiana, né? Então estocava muita coisa, porque sabia que amanhã já não ia estar custando aquilo. E sabia que em 4, 5 dias ia estar o dobro do preço. Então quando eu recebia o pagamento, né, o ordenado, já estava defasado em um mês o ordenado, e já aproveitava e já comprava tudo na hora, deixava estocado para o mês, porque ia subir tudo. Até vir o próximo ordenado já totalmente desatualizado, e continuamos até hoje, né? E hoje nós estamos vivendo isso aqui também. Só que a gente não consegue estocar porque o nosso rendimento é muito baixo. Então a gente está também com problemas aqui, inclusive para comprar estoque para casa, né? Seguindo mais uma aqui. Estoques pode ser uma oportunidade de investimento. Isso ocorre quando em um determinado período a taxa de aumento do valor financeiro do estoque for maior do que a taxa de aplicação em outros ativos que podem ser obtidos no mercado. Seria quase um caso particular de oscilação de mercado que foi mencionado anteriormente, ali que a gente falou anteriormente. Depois, os estoques podem proteger de atrasos. Os atrasos podem ser originários de diversas fontes, desde um problema de transporte das mercadorias, até uma negociação mais prolongada com fornecedores, ou até mesmo uma influência do clima. No setor público, por exemplo, as demandas burocráticas relativas à obrigatoriedade de regularidade fiscal das empresas contratadas podem implicar um tempo maior do que o desejado para restabelecer um fornecimento, ok? Dá uma olhadinha rapidão aqui, ó. Estoques pode ser uma oportunidade de investimento. Às vezes você compra uma quantidade, e eu sempre falo, se você compra um caminhão, você paga um preço. Se você comprar uma unidade, é outro. Então, algumas indústrias acabam comprando de grande quantidade para poder baixar o preço disso aqui. Claro, se eu comprar uma grande quantidade e ficar com esse material parado um ano, aí eu vou ter custos de armazenamento, inclusive do meu giro parado. Então, às vezes não vale a pena, isso tem que ser muito bem calculado. Da outra forma, os estoques podem proteger os atrasos quando ocorre assim. Se você tem uma sazonalidade grande em estoques em determinados períodos do ano, aí eu sugiro que você tome bastante cuidado pelo seguinte. Tá? Você tem
um material que precisa de colheita. E é um produto que ele é plantado uma vez por ano. Então esse aí não vai ter jeito, gente. Você vai ter que ter o estoque para o ano inteiro, o seu estoque regulador. Né? Alguns outros que já fabricam, ou pelo menos já deixam o produto semi-acabado, aí esses você precisa levar em consideração, né, a sua margem de segurança. Quanto tempo leva para chegar esse material até a sua empresa. Não só chegar até a sua empresa. Você pode levar em consideração que pode haver problemas climáticos, doenças igual nós tivemos agora no caso da epidemia, né, da pandemia, vamos falar melhor, e algumas outras negociações que podem demorar um pouco mais. Então, levamos muito em consideração isso, porque a gente pode ter problema. E hoje já temos softwares que vai gerir muito bem essa situação aqui, e gerindo essa situação ela vai dizer, olha, a tua margem de segurança é essa, você tem 3 dias para comprar, porque o produto leva uma semana para chegar. Aí se você tem problema com seu fornecedor de atraso, quebra transporte, alguma coisa assim, então você aumenta 2, 3 dias, uma semana aí, para você não ter probleminhas depois, tá certo? Então muito cuidado quando for tratar dessas situações aí, tá bom? E a outra agora para encerrar, são os grandes estoques que pode implicar na economia de escala. Dá uma olhadinha aí na tela, ó. Grandes estoques podem implicar economia de escala. A aquisição de itens de material em maiores quantidades usualmente implica a prática de preços unitários menos significativos, se comparado com compras de menores vultos. É o que usualmente denomina-se poder de barganha. A despeito de todas essas vantagens, não podemos esquecer que há uma série de custos inerentes aos estoques. Tomar ciência dos custos envolvidos, bem como levar em conta a sua dimensão, é tarefa de grande relevância. Nesse sentido, a seguir estudaremos os custos de estoques, é o que a gente vai ver daqui para frente. E aí falando da obra de Fellini 2015, onde na página 41, que é uma sequência ali do que a gente estava vendo, do que a gente estava estudando. Sobre esse poder de barganha, eu acabei falando agora há pouco a respeito disso, de quando você compra em grandes quantidades, você tem um menor preço de compra. Né? Então, esse preço, esse poder de barganha, quando você tem muito giro, quando você tem capital de giro, ou ainda quando você tem dinheiro, tá? Segundo Marx, dinheiro não é capital, tá? Quando você tem dinheiro em giro ou ainda capital em giro, então você pode barganhar, você pode negociar. Então você pode comprar em grandes quantidades e ir pagando e retirando conforme sua necessidade. Isso é um contrato que você pode fazer com o fornecedor. Olha, vou te comprar um caminhão que dá para um ano, mas eu vou retirar 12avos por mês. Tá? E aí cada vez que eu retiro eu pago essa parcela. Contrato feito, pode produzir então. E o cara também vai produzindo essa matéria-prima conforme a sua necessidade, 12avos ao mês. Tá? Então ele produz aquela quantidade que você vai retirar sempre no início do mês ou no final do mês para o próximo período, né? E aí você vai ter todo esse material aqui pronto para você poder fazer um uso de industrialização. Pode ocorrer também no comércio. O comércio é um pouco diferente. Se eu estou tratando do comércio de commodities, que a gente também tem produtos de sazonalidade, o supermercado, por exemplo, mas eu posso também estar tratando de uma loja que vende roupas, sapatos, ou qualquer uma outra coisa assim. E aí essa aí tem que tomar um cuidado para não ter uma grande compra anual, vamos falar assim, né, com essa barganha grande, porque a moda muda. A gente tem inverno e verão aqui no sul, por exemplo, que vai transformar a cada 3 meses o vestuário do povo. Então é um cuidado que tem que ter para não errar na estratégia aqui, tá certo? E aí a gente depois não ter problema com o estoque parado aqui e perder estoque inclusive, porque estoque tem muito custo. Se ele não for muito bem gerido, certamente a gente vai ter algum tipo de prejuízo. Eu sei que alguns empresários
em alguns gestores, eles já colocam uma margem um pouquinho maior, já contando perdas. O supermercado é assim, é uma fruta que estraga, uma fruta que bate no canto do caixote e amassa, é um produto que acaba caindo no chão, quebrando, rompendo embalagem. Então o supermercado tem todo esse custo de perdas aqui. O empresário leva em consideração isso aqui. Então alguns também acabam jogando nessa margem aqui, pensando, né, num furto, num roubo, em alguma situação aqui que pode acabar onerando, né, a sua gestão de estoque financeiro aqui, beleza? No mais, é isso aí. Agora a gente vai partir para os custos de estoque, já que a gente deixou essa... Eu vou falar uma redundância aqui, eu não gosto muito de redundância, mas eu vou falar. Deixou uma deixa, né, para a gente falar a respeito dos estoques, tá certo? Os custos de estoque. Para Fellini 2015, na página 42, veja que eu estou fazendo uma sequência da obra do Fellini. Além do próprio custo dos itens de material que compõem o estoque, gasto da compra ou na produção dos bens, há outros custos relacionados aos estoques, que podem ser didaticamente divididos em 3 categorias. São elas: custos diretamente proporcionais ao nível de estoque médio. Aí eu tenho o número 3 aqui que eu vou falar lá na frente a respeito dele. Custos inversamente proporcionais ao nível de estoque médio. E os custos independentes do nível de estoque médio. Vamos nos aprofundar um pouco sobre cada um deles, ou cada uma delas, se você quiser, né? Custos diretamente proporcionais ao nível do estoque médio. Esses custos crescem com o aumento da quantidade média em estoque, por isso são ditos diretamente proporcionais. São também chamados de custos de carregamento, pois são decorrentes da necessidade de se manter ou carregar os estoques. Tá? E aí vão seguir alguns exemplos ali na frente que eu vou passar para vocês, tá bom? Aquele número 3 que está ali, no custos diretamente proporcionais ao nível de estoque, é o estoque médio, é a média do estoque mantido em determinado período, tá? Na próxima página ele vai estar descrito ali, vocês podem seguir depois e anotar se for necessário, ok? Olha só, o Fellini ele traz, né, pra gente aqui 3 custos como exemplo, né, que vai nos dar noção do que fazer, do que trabalhar a respeito de custos de estoque, né? Então, são custos dos itens de material que compõem o estoque. Aí eu tenho o gasto da compra ou a produção dos bens, né? Claro que há outros estoques relacionados aqui, né? Há outros custos de estoques relacionados aqui, e aí ele veio e dividiu em 3. Quais são os 3? Custos diretamente proporcionais ao nível de estoque médio, também os custos inversamente proporcionais ao nível de estoque médio e também os custos independentes do nível do estoque médio. Tá? E aí, é claro que a gente vai ver aqui, vou explicar para vocês cada um deles aqui, vocês vão entender. Os custos diretamente proporcionais ao nível do estoque médio, veja que ele está falando de proporcional, diretamente proporcional. Então eles crescem também com o aumento da quantidade de estoque. Por isso que eles são diretamente proporcionais. Ao mesmo tempo que eu aumento a quantidade, né, de estoque, os custos crescem juntos. Porque essa é a forma dos custos diretamente. Quanto mais eu vou trazendo, mais eu vou gastando também. Ou vou dando de custos, né? Gastos e custos são diferentes, né? Então, ele pode ser chamado, nesse caso também, né, de custos de carregamento. Por quê? Porque eles são decorrentes da necessidade de se manter ou carregar esses estoques aqui. Tá? E aí segue alguns exemplos aqui na próxima tela que vocês vão entender. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha. Esse aqui é o quadro 6 que está lá na obra do Fellini, tá? E aí o quadro 6 ele vai dizer exemplos do custo de armazenagem. Veja, quanto mais estoque, maior a necessidade diária para armazenagem, que é igual ao custo de estoque físico. Olha o número 4 ali embaixo, tem a citação dele ali.
Quanto mais estoque, maior a probabilidade de perdas, é igual ao custo de perdas. Olha aqui, tá vendo por que ele é proporcional? Porque ele aumenta em tudo, ele aumenta inclusive as perdas, furtos, tudo. Quanto mais estoque, maior probabilidade de furtos e roubos, né? Custo de furtos e roubos. Quanto mais estoque, maior a probabilidade dos itens em estoque tornarem-se obsoletos. Isso é chamado custo de obsolescência. Quanto mais estoque, maior gasto com seguros dos itens de estoque, que é igual ao custo com seguro para estoque. Quanto mais estoque, maior o valor perdido com a desvalorização dos bens permanentes em estoque, é igual ao custo de depreciação. Tá? Sobre aquela primeira lá, custo necessidade da área para armazenagem, custo espaço físico, embaixo aqui, ó, quando o aumento do nível de estoque não implicar maior necessidade de área para armazenagem, o custo do espaço físico é dito independente. Então a gente vai ver ali na frente ali um pouquinho mais a respeito disso, e aí vocês passam a ter um entendimento melhor, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele vem dizendo aí, ó, são exemplos dos custos de armazenagem, desse proporcionalmente aqui, né? Então, quanto mais estoque eu tenho, maior vai ser a necessidade de área de armazenamento, um depósito maior, ou ainda ter que alugar outro lugar para pôr. Então, eu vou ter o quê? Um custo de espaço físico aí, um custo de CD, por exemplo. Mas eu tenho também um custo de perdas, que são aquelas que eu já falei para vocês, que amassa ali, uma fruta que amassa, um produto que cai e arrebenta a embalagem, às vezes ele é amassado, às vezes ele é quebrado, e aí gera perdas, aí é chamado custo de perdas. Também temos os custos de roubos e também de furtos, que isso é normal em supermercado, em lojas, acaba ocorrendo. Inclusive em indústria tem gente que acaba pegando matéria-prima e levando para casa, gente. O funcionário que faz isso. Então tem que se tomar um certo cuidado aqui para não ter problemas com perdas e furtos aí, tá bom? Também os custos de obsolescência. Que é isso aqui? Quando o produto se torna obsoleto. Você compra uma grande quantidade. Quem assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade sabe o que eu estou falando. Ele comprou um estoque grande de máquinas de raio-x, só que essa máquina caiu em obsolescência e ele ficou com o material parado e sem dinheiro para tratar do filho, né? Para pagar o aluguel, inclusive. Então isso aí é um exemplo de obsolescência, tá? Também temos algum custo aí para seguro de estoque, quando o negócio é oneroso, quando tem perigo de ter perdas, de roubos e coisa e tal, e aí acaba fazendo, né, o custo com seguro, tendo custo com seguro, e também o custo de depreciação, né, o valor perdido com a desvalorização dos bens permanentes. Então tudo isso aqui tem que se levar em consideração naquele primeiro ali, que são custos diretamente proporcionais ao nível de estoque médio. Seguindo, próxima tela. Custos inerentes às potenciais perdas, furtos, roubos, avarias e obsolescências podem ser agrupados sob a denominação custos de riscos de estoques. Olha aí, custos de riscos de estoques. Os exemplos do quadro 6 formam o que se chama custo de armazenagem, um dos tipos dos custos de carregamento. Ainda fazendo parte dos custos de carregamento, temos o custo de capital. Podemos definir como custo de capital os juros geralmente anuais que incidem sobre o valor de compra ou de produção item estocado. É o valor que se perde pela opção de imobilizarmos um capital que poderia ser investido de forma distinta. Em 2015, página 43. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estudo Marx, né? Eu estudo O Capital, propriamente dito, de Karl Marx, já há uns 3 anos ali na UEM. A gente tem um grupo de estudos sobre educação e eu participo de 2 grupos, e um desses grupos aí é o grupo sobre Marx. E a gente tem visto aqui muitas implicações do termo capital, o capitalista, de forma equivocada, não é aquela forma que foi criada por Marx lá atrás, lá há mais de um século, né? Então, às vezes vocês veem
alguns termos aqui como custo de capital, e aí vocês acham que é o capital propriamente dito, aquilo que Marx colocava lá atrás. Eu não vou tratar de Marx aqui, que é uma filosofia muito ampla, e para vocês que estão fazendo graduação agora, implica um pouco de leitura, um pouco mais de conhecimento a respeito. Mas são alguns termos que são utilizados aqui na contabilidade principalmente, que não quer dizer muito a respeito do que aquilo que Marx tratava lá. Por exemplo, na contabilidade você acaba tratando dinheiro como capital, e dinheiro não é capital, né? Capital é aquilo que é formado, repassado, e aquilo que vai gerar dinheiro, tá certo? Então muito cuidado com esses termos aqui para a gente não cometer equívocos, né? E ainda mais falando de custos aqui, que eles tratou até dos custos de carregamento, e aí fala dos custos que tem a respeito desse capital empregado, né? Capital desse estoque, dessa geração de capital que foi empregado aqui para poder fazer o seu estoque e o seu giro de estoque, beleza? Agora vamos para o outro aqui, que são os custos inversamente proporcionais ao nível do estoque médio. Tela. Ó, gente, esses custos decrescem com o aumento da quantidade média em estoque. São usualmente referidos como custos de pedido, no caso de estoque ser composto por materiais a serem comprados. Acontece muito em loja isso. Ou custos de produção, no caso de optar por produzir internamente a produção. Isso que ocorre na indústria. Restringindo-se-nos aos custos de pedido, de ocorrência típica ao setor público, cabe o esclarecimento que se trata dos custos operacionais, da área de compra ou compras do órgão, nas palavras de Bronowski, 2007, na página 49. Veja que foi utilizado um outro autor aqui para explicar sobre esses custos inversamente proporcionais ao nível de estoque médio. Custo do pedido é a totalidade dos custos incorridos no ato de compra ou abastecimento, como custos de emissão e execução das ordens de compra, o transporte quando comprado por viagem, entre outros. Não se inclui os relativos aos valores dos itens adquiridos, tá? Porque na contabilidade ele processa de forma diferente isso aqui que o autor está colocando para vocês, tá ok? Pode olhar aqui por tio aqui, olha. Então, esses custos, eles decrescem, eles diminuem com o aumento da quantidade média em estoque, tá? A gente está tratando do segundo item e a gente está tratando de custos que são inversamente proporcionais, tá? Então, conforme a situação que eu utilizo aqui para ter o meu estoque, eu vou diminuir os custos dele. Então, esse é um inversamente, que diferente do outro que é proporcional. Certo? Então, esses custos de pedido, por exemplo, né, que ele é usualmente referido a custo de pedido, quando é um estoque composto por materiais a ser comprados, ou custos de produção, né, se for indústria, claro, né, se não, se for um comércio, por exemplo, aí já no caso de matéria-prima, de produto acabado que você compra para deixar ali dentro do seu depósito, ou mesmo dentro da loja, né? Pode ser dentro da loja, não tem problema não. Se houver espaço físico para isso, não tumultuar o layout, não vejo problema nenhum, tá? Claro que tem que ser gerido isso aí, né? Então esse custo de pedido, né, quando ele é no setor público, ele cabe um esclarecimento que se trata dos custos operacionais, tá? Eu posso ter problemas aqui com logística, por exemplo. Já dei o exemplo aí das vacinas para vocês, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí também. O custo de pedido, ele nada mais é do que a quantidade, tudo aquilo que foi juntado nos custos de compra ou de abastecimento, se você quiser usar isso aqui, como por exemplo o custo de execução de ordem de compra ou de emissão de compra, né? E também pode levar em consideração o transporte, quando houver transporte, tá? Que às vezes você compra ali, recebe, não precisa pagar transporte, e em outros casos você tem que pagar para alguém trazer esse material para você, tá? Então isso não se inclui aos relativos aos valores dos itens adquiridos, porque a contabilidade faz outro cálculo
para isso aí, tá? Então os custos inversamente proporcionais ao nível de estoque médio quando eu tenho esse estoque gerido certinho, o meu custo diminui. Quando eu tenho que fazer loucura, comprar mais, correr atrás, comprar de outro fornecedor, acabou inesperadamente, perdi o controle da minha média, aí eu vou ter aumento, não vou ter diminuição, como está dizendo aqui, tá? Veja só essa outra explicação. De modo geral, os custos de pedido em órgãos públicos envolvem valor pago aos funcionários do setor de compras proporcional ao número de horas trabalhadas na efetuação do pedido. Outro, em termos de licitações, há de se considerar os custos operacionais das tarefas de estimativa de despesas, confecção de editais ou cartas convite, né, apreciação do instrumento convocatório pela área jurídica, publicação em jornais, etc. Fellini, 2015, página 44, tá? Olha aqui, ó. Muito bacana esse exemplo do Fellini sobre o setor público aqui, ok? Por quê? Porque o que pode onerar esse estoque, essa compra de coisas aqui, por exemplo, eu compro merenda para a escola, eu vou continuar usando esses exemplos aqui, que eles são bastante clássicos, tá, gente? Vocês podem pegar qualquer outro tipo de exemplo se vocês quiserem, tá? O valor pago pelo setor pelos funcionários desse setor de compras, ele pode ser proporcional ao número de horas trabalhadas na efetuação do pedido. Às vezes o cara tem hora extra, ou banco de horas, né? Alguns utilizam banco de horas. E aí você pode levar em consideração, né? Que esse cara trabalhou mais, ele tem uma diária, às vezes ele tem uma viagem, ele tem um custo, né? Para ele poder fazer essa operação aqui, uma alimentação, alguma coisa extra, então você coloca isso também como esses custos, tá? Já em termos de licitação, pode ocorrer várias coisas, como a documentação, por exemplo. Eu preciso desenvolver um edital, eu preciso imprimir algumas coisas, eu preciso gastar em publicidade às vezes, né? Publicar em jornal, em TV, em internet, né? Alguma coisa assim. Eu preciso também trazer a área jurídica aqui para verificar o contrato de licitação se está ok, para ele poder fazer acompanhamento daqueles que vão participar da licitação, né? E aí eu consigo fazer a coisa muito bem feita e tudo isso eu incluo nesses custos para eu poder fazer essa licitação de compra desses estoques ou dessas matérias-primas, tá certo? Ok, vamos lá para o terceiro e último olho. Custos independentes do nível de estoque médio. Trata-se de um valor fixo que independe da quantidade de itens em estoque. Seria o caso, por exemplo, do custo de manutenção dos depósitos e almoxarifados de um órgão público. Independente da quantidade de peças e automóveis estocados, as despesas de manutenção, salário dos funcionários, limpeza, etc., permanecem constantes. Os chamados custos fixos e os custos variáveis. Nesse caso aqui são os custos físicos. Eu tenho todo mês, independente se uso ou não. Igual energia elétrica, e se eu gastar pouco ou muito, eu tenho de qualquer jeito. O que vai variar é o valor. Esses custos independentes somam-se aos custos de armazenagem. Olha aí que a contabilidade está juntando as coisas aqui, ó. Como dito anteriormente, caso o nível de estoque seja zerado, a organização ainda incorrerá em custos de armazenagem, que são independentes, né, do estoque. Não depende só do estoque aqui, né, ou algo similar. Então, pessoal, eu posso incluir nesses custos fixos alguns custos variáveis ou nos custos variáveis alguns custos fixos, né? Quase que eu dou uma vacilada no fixo aqui. É igual quem fala tóxico, né? É fichos, tá certo? Então, o que trata do valor fixo, né? Eu ia falar ficho de novo. Ele colocou como exemplo aqui o custo de manutenção dos depósitos e almoxarifados de um órgão público. Ele vem insistindo no exemplo do órgão público aqui, porque ele tem uma variação da empresa privada, porque ele tem um custo um pouquinho maior aqui. Ele envolve coisas aqui que o setor privado não envolve, né? E como ele pegou nesse capítulo inteiro aqui alguns exemplos de setor público, né? Então ele vem seguindo aqui e a gente vai explicando o que ele
colocou aqui pra gente, aqui, vamos interpretando todo esse material aqui para vocês, né? Então, independente de qualquer quantidade de peças ou automóveis ou qualquer outra coisa estocada ali, né, as despesas de manutenção são as mesmas. O salário dos funcionários, as limpezas, posso colocar também a energia elétrica, água, telefone, internet, né? Então ele vai gerar esses custos fixos aqui, não vai depender de muito estoque ou pouco estoque, vai ter esse custo de qualquer jeito. E ali na parte de baixo, que ele falou que esses custos independentes, né, eles somam-se aos custos de armazenagem também. A contabilidade acaba trazendo ele aqui e forma, né, dentro dos custos de armazenagem, junto com esse custo fixo aqui e também algum custo variável que venha ocorrer, né, se for o caso, que venha ocorrer aí nessa situação de estoque, beleza? Vamos passar para outro que eu tenho um gráfico aqui para mostrar para vocês. Olha na tela branca, ó. Pessoal, olha como funciona o negócio aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá? Tá lá na página 44 da obra do Fellini ali, tá? A fonte está aqui embaixo colocada, a gente não vai deixar de citar o autor de jeito nenhum, né? Então veja que eu tenho o custo de armazenagem aqui, que ele a gente coloca o custo total de armazenagem aqui do lado esquerdo. E ele está dividido em duas coisas que o autor colocou: os custos diretamente proporcionais e os custos independentes. Aquele diretamente proporcionais são custos que nós temos, inclusive eu já citei alguns exemplos aqui para vocês, tá? E os custos independentes, eu acabei de falar, né, que são custos de estoque, né, caso o nível do estoque esteja zerado, a organização vai ter que incorrer em custos de armazenagem, né, são independentes dos estoques, são custos que acabam vindo, e na contabilidade a gente pode até dizer de custo variável, porque ele não é um custo fixo como aquele que é direto, né? Ele é um custo variável porque ele surge de uma situação inesperada, uma situação que não está no orçamento mensal. Apesar que as empresas mais bem organizadas, elas colocam algum custo variável aqui, que se vier a ocorrer, ele tem esse dinheiro em caixa, né? E as menos organizadas ou com menos dinheiro, quando ocorre, elas têm que correr atrás para poder bancar esta situação, tá bom? Pode olhar aqui para mim, olha. Então esses custos de armazenagem, eu pego essas duas coisas aqui, o custo diretamente proporcional e também os custos independentes. Pode haver aí o custo fixo e o custo variável, e também podem surgir dentro desses custos aqui algumas despesas fixas e variáveis. Eu não quero misturar as coisas entre custos e despesas, porque elas são diferentes. Inclusive, quando se coloca na contabilidade, as contas contábeis, elas são separadas aqui, elas não estão juntas. O que acaba nos custos independentes é gerando alguma coisa variável, alguma coisa que venha a surgir variável, né? Ele acaba onerando aqui, virando custo de armazenagem, até porque existe nesse quadro aqui, colocado aqui, a separação, a divisão entre os custos diretamente proporcionais e também os custos independentes, tá bom? Beleza? Vamos lá para outra tela agora, que eu preciso trazer um lembrete para vocês aqui, porque eu tenho que fazer o encerramento dessa aula, tá? Dá uma olhadinha na tela aqui, ó. Lembrete. Adoro essa coisa. Sabe o que eu fazia? Eu usava muito post-it para colocar lembrete no computador antigamente. Lembre-se, estoque nulo não implica eliminação de custos de estoque. Sempre falei, venho falando, principalmente agora nessa disciplina de gestão de materiais, tá? Que estoque nulo não implica eliminação de custos de estoque. Ele tem custo sim. Eu posso deixar ele nulo, mas ele está gerando custos ou despesas na organização.
Estamos familiarizados com os custos inerentes à gestão de estoques. Podemos passar ao estudo acerca da operacionalização de sua reposição. Para tanto, há uma informação essencial: a previsão da demanda para o período futuro. Gente, isso é de uma importância tão grande. Se vocês soubessem, vocês não teriam prejuízos na organização. A organização não teria prejuízo se tratasse, né, de fazer uma gestão muito bem realizada aqui, tá? Pode olhar aqui por ti, olha. Esse lembrete é bem legal, bem interessante. Peguei, não me lembro onde que eu peguei no quadrinho ali, mas eu acho que ele foi de Fellini também, eu esqueci de colocar aqui a fonte, né? Então ele diz o seguinte, que estoque nulo não implica na eliminação de custo de estoque, porque às vezes eu tenho um estoque ali que ele já não está gerando mais nada ali, ou às vezes eu deixo ele guardadinho para uma outra ocasião, mas ele tem custos, que eu comprei, o dinheiro está parado, a geração de capital dele está parada, o custo de armazenagem, alguma despesa que eu tenho em ter que movimentar, né, em ter que tirar ele dali, ou às vezes levar para outro depósito. Então tudo isso vai gerando custos, né? E às vezes despesas também em alguns outros casos aqui, tá? E aí, nesse lembrete, ele fala também que se estiver familiarizado com os custos inerentes à gestão de estoques, a gente pode passar ao estudo acerca de operacionalização da sua reposição. Eu já dei um toque para vocês ali atrás sobre a reposição de estoque. E aí há informação essencial para isso, da previsão de estoque para o período futuro. Gente, a minha consultoria, ela tem uma parceira, faz parte do nosso grupo Planeta Marketing, que é o Planeta Sistemas, né? A gente não tem muitos negócios aqui no Paraná, mas a gente tem outros negócios em outros estados aqui, né? Muito parado agora em época de pandemia, a gente está com poucos clientes, mas ele vai pingando, mas não seca, né? E em um dos sistemas que a gente gera para a gestão da empresa, tem o sistema de gestão de estoque. Dentro do sistema de gestão de estoque você pode fazer várias coisas ali, inclusive curva ABC, você pode fazer alguma forma, algum formato da gestão desse estoque dentro da organização e de onde você vai acondicionar ele. Bom, eu levo em consideração isso aqui. Se um supermercado, por exemplo, quando a gente desenvolve um software, ele precisa ter muito cuidado na margem de segurança. Por quê? Porque o supermercado, se ele ficar sem o produto, a pessoa entra no mercado para comprar, não tem, ele sai e vai comprar em outro. Se ele sai da sua empresa para comprar em outra, e lá ele acaba enxergando outras vantagens, o que ocorre? Ele passa a comprar na outra. Eu vou dar um exemplo clássico meu. Eu compro em um determinado supermercado, uma rede grande aqui em Maringá, que é um supermercado que fica muito próximo da minha casa, né? Inclusive o nome dele é assim muito parecido com o apelido da cidade, né? E as filas lá são enormes e a gente fica muito tempo na fila. E uma coisa que me irrita muito é você gastar, pagar e ter que ficar em fila, né? E aí outro dia a fila estava muito grande, eu acabei indo num concorrente deles, que é um outro supermercado que a gente cumprimenta as pessoas logo de manhã, né? E nesse supermercado tinha um monte de caixa, apesar de ter fila, era muito rápido. Então eu acabei comprando minhas coisas ali e não fiquei nem 5 minutos na fila. Foi muito rapidinho. Eu falei, ora, mas olha só que beleza. Então agora, quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu não tenho que comprar apenas um pão, uma coisinha rapidinha ali, eu acabo indo no concorrente que é um pouquinho mais longe, 4, 5 quadras da minha casa, comprar lá, porque eu sei que lá vai ter agilidade, inclusive preços melhores muitas vezes, né? Então isso aqui acontece, você tem que ter o estoque sempre em dia. E o estoque, quando você perde o controle dele, ele vai ter custo muito alto, porque às vezes você vai ter que comprar numa rapidez, você acaba comprando num preço maior para poder manter esse produto dentro da sua organização. Beleza? E assim a gente vai encerrando então a nossa aula. Deixa eu mostrar o referencial bibliográfico para vocês, dá uma olhadinha aí, ó. O básico que a gente está usando aí é o Fellini, Gestão de Materiais de Estoque, né, 2015. E o complementar a gente tem Bronowski e também Slake, que nós usamos aí no nosso material, e eu até passei para vocês, tá?
Pode dar uma olhadinha aqui, ó. Pessoal, não esqueçam da nossa atividade, tá? Vou colocar aqui na tela para que vocês possam ver a nossa atividade e realizar aqui para não perder ponto. Dá uma olhadinha aí, ó. Ó, esse aí é a nossa atividade da semana. Não esqueçam, vocês precisam desenvolver, colocar lá dentro do nosso portal, né? Responder a chamada e colocar a palavra-chave que está aí no meio da nossa aula, que a soma dos 3 vai gerar a nota da aula, que é aquela atividade que é dividida a quantidade de aulas pelos aqueles 4 pontos, que vai gerar os 4 pontos aí de vocês, tá? Beleza? Não esqueçam disso, ok? Pode olhar pro tio aqui. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando a nossa aula, tá? Esse material tudo aqui, se você tiver alguma dúvida, manda aqui um e-mail pro tio, tá? E eu respondo para vocês, ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu sempre vou repetir isso aqui para vocês ao final das aulas, para que vocês não se percam nas informações aqui. Esse material ele está colocado aonde? Está colocado na minha página, né, na minha página pessoal, Alex Schiaparelli, no YouTube. Ali eu gero o link, coloco no portal para vocês, mando também lá no grupo. Vocês clicam, vai lá, dá um joinha para saber que vocês passaram por lá, tá? Não custa nada isso, assistiu a aula, dá um joinha lá pro tio, tá? Além dessa minha página pessoal aqui, eu tenho também a minha página profissional, que é a Planeta Marketing Oficial. Essa página do YouTube é a página que eu tenho um programa chamado Aprendendo Fácil, que é um glossário de administração e marketing. Às vezes tem economia, às vezes tem contabilidade também no meio, aqui coisa de gestão, tá? É super curto e tem um monte de coisa, de informação importantíssima ali para vocês, tá? Bom, além disso tudo, todo esse material da Planeta Marketing e também do Alex Schiaparelli, as minhas aulas gravadas estão no meu site, que é o www.planetamarketing.com.br, né, que é o meu site da consultoria e também que eu uso pessoalmente para colocar minhas aulas aqui nos episódios, tá ok? Então, assim nós encerramos essa aula de hoje do curso de administração da Faculdade SMG Santa Maria da Glória, a nossa aula 5, tá, dos períodos 5º, 6º e 7º de administração. Eu sou o professor Alex Schiaparelli, eu sou Faculdade SMG. Um grande abraço e até a próxima semana.